Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Eu sou Clara Castro, fellow de retina em São Paulo. Eu sou a Carolina Hilgers, também fellow de retina em São Paulo, e hoje temos o grande prazer de conversar com a doutora Virginia Mares, uma inspiração para nós duas pela sua trajetória acadêmica tão notável e jovem. Ela é médica pelo FMG, com especialização em oftalmologia e fellowship em retina in vitro pelo Instituto de Olhos das Ciências Médicas de Minas Gerais, mestra e doutora em oftalmologia, com doutorado sanduíche entre a UFMG e a American University of Vienna, onde também se consolidou numa linha muito forte de inteligência artificial aplicada à retina. Além disso, segue em trajetória acadêmica e científica de alto impacto, com participação ativa em congressos e produção internacional em retina, especialmente na área de IA. Hoje trabalha como pesquisadora clínica na Universidade de Viena e há 4 anos integra o grupo Optima, Ophthalmic Imaging Analysis Group. Muito obrigada pela presença, doutora Virginia. Gente, obrigada, que introdução carinhosa, Carol e Clara, generosa. Eu fico muito feliz de estar aqui batendo um papo com vocês, que são, assim, muito, muito ativas e uma iniciativa da SBO Jovem maravilhosa de trazer pessoas que possam trocar experiência, conversar e a gente crescer juntos aí na nossa profissão. Vocês como liderando aí essa nova geração, que eu quase que me incluo, mas é muito bom estar aqui para a gente poder trocar insights e aprender umas com as outras. Sim, com certeza. Obrigada, doutora. E não é de hoje que eu tô querendo ter esse bate-papo com você. A gente se encontra em congresso, mas é sempre muito corrido. Aí eu e a Carol, a gente ficou assim, por que não unir o útil ao agradável e também conversar e divulgar isso pro pessoal todo jovem que tiver interesse. Você tem se consolidado como grande pesquisadora dentro da área da retina e inteligência artificial. E essa é uma área muito nova que está deslanchando. Que caminhos te levaram a isso? Foi algo planejado desde cedo ou surgiu como uma oportunidade ao longo da formação? Então, esse caminho de seguir pela IA não foi um plano rígido, na verdade, foi uma convergência de interesse acadêmico, interesse em IA, que começou há 5 anos atrás, na verdade. Eu queria mesmo era fazer um doutorado, eu sempre amei a área acadêmica, então quando eu fiz meu fellow, eu fiz um fellow voltado bastante para a parte clínica, né, fortaleci o background clínico mesmo, e como eu imagino que seja grande parte dos fellowships, acho que vocês são muito privilegiados aí, um de estar na Paulista e outro de estar no Retina Clinic, que já estimula muito a produção acadêmica. Não é sempre assim, muitas vezes no fellow a gente tem um treinamento muito forte, cirúrgico e clínico, mas que não consegue ter ao mesmo tempo, né, um treinamento tão forte do ponto de vista acadêmico, e eu amava a academia. Então, quando eu terminei o meu fellow, eu conversei muito, já na época, com a Tereza Canadani, com o Fábio Canadani, que são pessoas sensacionais, inspirações, e manifestei meu desejo de trabalhar com pesquisa, de seguir essa carreira. E eu tenho minha formação na graduação, eu formei na UFMG, e aí eu gostaria de trabalhar com o professor Márcio na pós-graduação. A UFMG tem essa tradição de pós-graduação, né? E a Tereza tinha sido aluna do professor Márcio, tinha feito o doutorado dela com o professor Márcio também. Então eu falei, acho que vai ser um caminho aqui, a Tereza e o professor Márcio podem me ajudar a começar o meu processo de entrar na academia. Nesse meio tempo, eu já frequentava congressos, e aí eu fui para um congresso brasileiro de retina no Rio de Janeiro, 2017. Eu era fellow de retina naquela época, e eu fui ver uma palestra já estou começando a contar assim, um pouco da minha história, mas é só para entender o gancho que virou, e depois virou mestrado, depois virou doutorado, depois chegou na IA. Mas eu fui num congresso da Sociedade Brasileira de Retina no Rio e fui assistir uma aula que eu me lembro muito bem, foi na hora do almoço. Era uma aula magna, que quando eu cheguei lá, eu já tinha lido o programa antes, então eu sempre estudei o programa dos congressos antes de ir para os congressos. Eu sabia que ia ter essa aula, eu fui para essa aula, cheguei lá, era sobre transplante de retina, na verdade, eu estava super interessada nesse tópico na época.
E quem estava dando essa aula foi o professor José Polido, que ele tem o rostinho do Einstein, assim, o jeito do Einstein, o cabelo do Einstein, o rosto do Einstein. E eu cheguei para ele, estava dando essa aula, foi uma aula magna, maravilhosa, como ele dá mesmo, como ele faz mesmo aulas maravilhosas. E só tinha, assim, grandes nomes da retina na sala. E foi no horário de almoço, então grande parte dos jovens estavam, assim, almoçando para voltar para as aulas à tarde. Não tinha tanta gente mais jovem na sala. E eu olhei e falei, gente, que desperdício, uma aula maravilhosa dessa. Nesse horário, eu até pensei comigo, que talvez podia ter sido melhor aproveitada, sei lá, num horário muito nobre e tudo. Mas eu estava super feliz de estar ali. E aí eu tive uma audácia de ficar na fila, de cumprimentá-lo pela aula, como se a minha opinião, na época, pelo direito, como se a minha opinião valesse alguma coisa, né, gente? Para um cara que é professor eméritos da Mayo Clinic, nos Estados Unidos. Mas eu fiquei tão satisfeita com aquela aula que eu falei, vou parabenizar, porque foi muito boa. Entrei na filinha, me lembro até hoje que a Bel, foi fellow de retina junto comigo, ela falou comigo, sério, Vicky? Eu falei, não, Bel, vamos aqui rapidinho só pra falar com o cara, que a aula do cara foi muito boa e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei na frente, na hora de falar com ele, já tava ele saindo pra almoçar com o pessoal e tudo, todo mundo meio puxando assim, ele me deu uma super atenção, falou, pera só um minutinho, gente, ele, você é o quê? Você é quem? É o quê mesmo? E eu falei assim, o que que eu respondo, né? Assim, sou nada, sou ninguém. Eu nem queria estar aqui, na verdade, assim, nessa fila, passando essa vergonha. Mas eu fui falar com ele e falei, eu sou fellow de retina, uma grande admiradora do seu trabalho, fiquei muito feliz com a sua aula e tal, elogiei genuinamente. E aí ele rendeu o papo, e eu já tinha lido sobre o que ele estava fazendo, a importância de você o negócio de estar preparado, né, a sorte, que na verdade é a junção da preparação com a oportunidade. E aí ele virou para mim e falou assim, uai, você quer estudar comigo? Na hora, eu congelei. Eu falei, não, eu largo o que eu tô fazendo, tô no meio do fellow. Eu largo o fellow e vou estudar com o senhor. E depois eu volto e faço esse fellow, né? Pensei comigo e verbalizei. Aí ele, Verbalizou. o que é pior? Porque como assim você tá no meio do fellow? Eu falei, não, eu largo o que eu tô fazendo agora pra ir estudar com o senhor. Nossa, professor Polido, é uma honra e tudo, não sei o quê. Ele, não, me escreve um e-mail que eu vou ver se a gente consegue, então, organizar você estudar comigo lá na Mayo Clinic. Aí acabou meu almoço, não teve mais almoço, não. Fui pro salinha, fui fazer o e-mail pro cara, suando, querendo que o e-mail fosse perfeito. Mandei esse e-mail pra ele, na mesma hora, pra ele não esquecer de mim. Falei, qual que é a chance desse homem lembrar de mim, gente? Nenhuma. Ele vai... Quantas mil pessoas vão falar com ele nesse congresso? Deixa eu mandar logo. Eu mandei pro professor Polido, meu nome é Virgínia, sou fellow de retina, conversei com o senhor agora, fiz um e-mail estruturado, mandei e ele me respondeu na segunda... eu lembro na segunda, após o congresso, assim, olha, vamos tentar viabilizar isso, etc e tal, resumo da ópera. Depois de um ano de vai e vem, de conversa, de tentar aprovação na Mayo, eu fui aceita na Mayo como observer, na verdade, e eu e ele já em conversa transformamos isso em um mestrado que eu faria com ele na Mayo Clinic, porque ele é um cara, assim, com muito dom de ensinar e muita veia acadêmica, e aí ele despertou em mim o que já existia. Então, assim, tudo isso para falar, nada foi planejado, mas tudo já estava muito bem orquestrado eu acredito muito em Deus, mas eu falo assim, gente, foi uma oportunidade muito enorme que apareceu na minha frente, sem planejar, e depois disso, quase tudo que veio depois foi sem planejar, e foi tão grande quanto. Então, assim, a união de estar preparada com a oportunidade gera frutos inimagináveis. Eu fui para a MEI, então, um ano depois, fiz meu mestrado com ele. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu queria trabalhar com o professor Márcio. Eu fiz o mestrado com o professor Márcio, ou seja, uma coisa que eu ia pedir para ele fazer, para me orientar numa pesquisa local, virou uma coisa interinstitucional entre a Mayo Clinic e a UFMG. O professor Márcio abraçou a ideia e de lá eu quis fazer meu doutorado também internacional. E aí o professor Márcio sugeriu a Úrsula como sendo a pessoa para me guiar nesse segundo step. E eu abracei muito imediatamente também essa oportunidade. E eu, há 5 anos atrás. Então, isso da IA foi um desejo que veio depois do desejo de seguir a carreira acadêmica, de fazer o doutorado, que veio depois de fazer o mestrado. Então, uma coisa foi puxando a outra.
e estar perto de mentores tão reconhecidos e internacionalmente com nome tão renomados foi me despertando a vontade de dar o meu melhor, sabe? Então, numa área que é muito nova ainda, mas que era muito embrionária no Brasil há 5 anos atrás, eu tive que dar o meu melhor mesmo do que eu tinha, e foi eu abracei como uma grande oportunidade na minha vida de trabalhar perto da Úrsula e funcionou. Então, eu não foi. O que a mim me levou a isso? A minha paixão pela academia, a minha vontade de trabalhar junto de pessoas que eram acadêmicas e muito bem sólidas na nossa profissão, que no meu caso ali era o professor Márcio, que eu queria trabalhar muito com ele, e a oportunidade que ele abriu para mim com a Úrsula, que também era uma pessoa próxima do Polido, ou seja, ter estado com o Polido me ajudou a trabalhar com ela. Eu acho que isso responde. Se não foi muita volta, eu acho que isso responde como é que eu cheguei lá. Excelente, Virginia. Nossa, tem tantas perguntas a partir daí que a gente tá aqui, né, Clara, tipo, com a mão coçando para fazer todas de uma vez. E eu só queria chamar uma atenção de uma coisa que isso da sorte ser quando a oportunidade encontra uma boa preparação, isso vem em vários episódios nossos. Porque a gente sempre convida pessoas muito inspiradoras, de muito sucesso. E isso bate assim muito na tecla. Todo mundo fala isso. Eu queria chamar a atenção pra gente, né? Tipo, esteja preparado, que aí a sorte vem. Esteja preparado. Assim, eu vou só completar falando que esse episódio foi um turning point na minha vida. Assim, esse congresso, essa conversa, esse parabéns genuíno que não foi para poder fazer para massagear ego, ele não precisa, ele é um cara que não precisaria de ninguém falar nada com ele, mas foi tão genuíno da minha parte e ele abriu as portas da minha carreira de uma forma violenta, assim, eu falo isso muito com ele. Hoje ele se tornou meu grande amigo, porque eu fui para lá, conheci a esposa dele, fiquei 2 meses seguindo o Polido todos os dias, em todas as coisas, eu era a sombra dele, literalmente. Eu não perdi nenhum segundo da vida dele. Até na hora que ele ia comer cookie e tomar leite, eu tava do lado dele. Então, assim, que ele tem esse hábito, tipo, lanche, cookie com leite. Eu nunca esqueço, você fala, meu Deus, ele ama o paladar infantil, eu brinco com ele até hoje, falo, professor, eu não queria perder um insight de estar perto dele. E ele me ensinou hoje até o jeito que eu atendo os pacientes, eu atendo inspirada nele, porque eu me lembro que ele falava o seguinte, ele já era uma sumidade em tumor, e todos os pacientes que entravam na sala dele, ele falava assim, muito obrigado por ter me escolhido como seu médico. E eu falava assim, gente, peraí, assim, mas se eu quisesse que alguém me tratasse no mundo para tumor, ia ser o professor Polido ou a Carol Shields. E assim, ele agradece os pacientes que entram no consultório dele, de ter escolhido ele como médico. De uma humildade e ao mesmo tempo uma grandeza enorme. E ele faz isso com todos os pacientes. Então, além disso, só um exemplo, mas o jeito de escrever, de fazer, ele me ensinou muita coisa. Além da medicina, mas também sobre medicina e também sobre fazer pesquisa. E pegou na minha mão para fazer um mestrado. Isso até hoje eu sou grata a ele. Eu falo, professor, o senhor provavelmente não orientava mestrado há muitos anos, né? No mínimo doutorado, e ele nem aceitava mais. Eu fui a última aluna dele depois que ele aposentou. Então, assim, eu falo que foi uma grande honra na minha vida, e ele abriu as portas e despertou minha paixão pela pesquisa, e ele era muito exigente. Então, hoje, eu trabalhar com a Úrsula, que é outra pessoa muito exigente, foi tudo uma escola, sabe? Foi uma coisa após a outra. E foi um fio de novelo que foi desenrolando. Então é isso, uma coisa vai puxando a outra na vida, inclusive na vida acadêmica. Acredito muito nisso. E, Virginia, conversando com você, né, a gente teve a oportunidade de conversar no BH Summit e tudo mais, dá pra ver que você é uma pessoa realmente desenrolada, muito leve, muito fácil, assim, que conversa com todo mundo até que parecido. E você elogiando o Dr. Polido, a doutora Úrsula, o Dr. Márcio, pelas características dele, fala muito de você, né? Que você é uma pessoa que presta muito atenção em quem está perto de você para realmente tirar o que tem de melhor.
E além da sua curiosidade, quais outras habilidades você acha que foram decisivas para você conseguir transitar tão bem nesse meio acadêmico, nacional e internacional? E você acha que alguma delas a pessoa pode desenvolver assim, ou é algo que você acha que é inato seu? Não, Carol, que pergunta boa. Eu vou falar porque que eu acho essa pergunta muito boa. Primeiro que eu acho que a gente aprende tudo, né? Assim, eu acho que ser uma pessoa, forjar o caráter, né? Ser uma boa gente, isso aí tem que ser berço mesmo. E isso é notório e isso é notável. Então, assim, as pessoas sabem, principalmente esse nível de pessoas que nós estamos falando, de muita experiência, que já treinou muita gente, que literalmente consegue reconhecer o joio do trigo. Esse pessoal, ele sabe quando a pessoa é boa, como bom caráter. Então, leal, honesto, né? O mínimo ali que nós estamos esperando. Então, isso aí, eu não acho que ninguém vai aprender. Eu espero que já venha na pessoa mesmo, no berço. Mas, as outras características, eu acho que elas dá para aprender. E eu tenho uma característica que eu acho que é forte, que é resiliência. Eu sou resiliente. Então, quando você trabalha com pessoas que têm muita expertise, são muito diligentes, muito exigentes, você tem que trabalhar muito pronto, trabalhar muito ponto, ou seja, é hard worker, e tem que ser leal a eles, além de ser resiliente, de adaptar as situações. Então, o Polido tem um jeito completamente diferente do professor Márcio, que tem um jeito completamente diferente da Úrsula. São pessoas completamente diferentes. E todas muito peculiares. E que se você souber ler como eles são, você ganha, na verdade, mais que mentores, você ganha-se amigos. Então, é isso que eu acho que a resiliência traz, assim, o poder de adaptação e saber que tá difícil em certo ponto, porque, vou dar um exemplo, fazer mestrado em 2 meses, que foi o meu caso na MEI, eu tinha só 2 meses para ficar com o professor Polido, eu tinha que coletar todos os dados, escrever os papers e mostrar para ele corrigir, era minha oportunidade, eu não sabia se ele ia responder depois. Eu tive alopecia. Não tenho nenhum orgulho de falar isso, mas assim, naquele momento, eu perdi mais de 40% do meu cabelo. Eu cheguei em Belo Horizonte tratando para alopecia. Mas não foi porque ele fez eu fazer, não era isso. Ele era um lorde, assim. Foi porque eu falava, gente, eu não posso desapontar. Esse tempo que eu tenho é esse o tempo que eu tenho. Eu vou usar esse tempo. Então eu trabalhei muito duro. Foram 2 meses que eu não sei o dia e a hora que eu não trabalhei nesses 2 meses. Mas era o que a situação pedia. Depois, com o professor Márcio, não, foi a longo prazo. E a gente foi ali construindo projetos e eu fui compreendendo também que o professor Márcio é um gentleman e ele nunca vai me falar que ele não gostou de uma coisa de forma dura, ele grosseira, ele vai ser sempre muito sutil, então eu tenho que pegar a sutileza, porque se eu não pegar, eu vou desapontá-lo e eu não vou conseguir o que eu tô querendo, que é agradá-lo e temos uma parceria. Então, outro tipo de relacionamento. E com a Úrsula já é o contrário, ela é estreita, reta. E com o que ela não gosta, ela fala. E ela não faz rodeio nem nada. E às vezes ela é dura demais. Às vezes eu fiquei 6 meses achando que ela me detestava e no fundo ela me adorava. Pelo menos é o que ela fala com as outras pessoas. Então, assim, eu também tive que aprender a lidar. Então, é isso. Tudo sobre a gente, sabe? Sobre como saber se portar, ser resiliente, entender que as coisas não são pessoais, elas são profissionais. Ninguém tá ali querendo te agredir ou é tudo pro seu bem, é pro seu crescimento. Encare dessa forma, sabe? E não tem mimimi, porque eles são duros na queda. Cada um com seu jeitinho, mas eles são duros na queda. Com certeza, isso de você comentar das sutilezas, para mim é a maior verdade do mundo. Assim, eu tô com o Dr. André e ele é muito, muito, muito sutil e muita gente não pega que ele tá ligado em tudo. Então, Isso. acho que quando você tá trabalhando com essas pessoas, né? Poxa, eu sou muito fã do meu chefe. Você tem que entender que eles estão em outro patamar e tudo vai ser notado. Tudo. Desde a sua roupa, desde como você entra na sala, desde como você cumprimenta o paciente, desde você joga ou não joga o papel no lixo, tudo, nada passa. Nada.
E muitas vezes a pessoa não fala mesmo justamente por isso. Eles são tão elevados, falam, não vou perder meu tempo ensinando a pessoa que ela precisa, sei lá, não usar calça jeans que não vai atender meus pacientes maravilhosos, entendeu? E Eles é realmente. têm. Não, porque algumas coisas básicas tem que, às vezes, teriam que ser ditas, mas eles não estão ali para isso, né? Na minha cabeça. E outra coisa que eu lembro que eu ouvi muito dos meus pais, assim, é que quando você tem o privilégio de trabalhar com essas pessoas grandiosas, você tem que facilitar a vida deles. Você não tá lá para arranjar problema para eles, você tem que facilitar. De alguma forma, você tem que ajudar eles para você se tornar útil, porque obviamente eles estão sendo incrivelmente úteis para a gente, né, que está aprendendo com eles. Mas não é, tem que ser uma via de mão dupla. Você vai ajudar como você pode, mas, né, poxa, você tem que pelo menos tentar ajudar em alguma coisa. Carol, E isso é lei. A gente é pode parar. lei. Assim, isso, a gente poderia falar, isso já é uma take-home message, assim, maravilhosa. Isso É, serve para academia. E porque eu me lembro, eu até hoje falo com o Polido, às vezes eu fui para Trieste encontrar com ele, toda vez que eu encontro com ele, eu abraço e falo, professor, muito obrigada por ter tido trabalho comigo. Porque eu te dei trabalho demais. Eu fiz é, mestrado com o senhor, eu te dei trabalho demais. Eu era muito crua. E estava muito disposto a me ajudar. Como assim? E hoje em dia, que eu trabalho com a USP até hoje e já acabou o doutorado, você aprende, obviamente, continuo aprendendo muito sobre como fazer, mas que eu já tenho alguma bagagem, a coisa que eu mais tento fazer com todos os meus mentores, tira o trabalho deles. Não chega para agregar tanto mais trabalho. Faça o dever de casa. Que assim, aprenda o mínimo para que você dê o mínimo de trabalho para eles. Eles vão ter trabalho, não tem jeito, eles estão formando pessoas, isso faz parte, né? Deles, né, forjarem o nosso conhecimento. Mas dê o mínimo de trabalho. Já é maravilhoso. E última pergunta, antes de eu deixar que é claro que é muito fazer a próxima pergunta para você, que eu também quero muito ouvir a resposta. Assim, pelo que eu lembro das nossas conversas, a sua família não é de médicos, né? Não. Como que você sacou a importância e o peso dessas grandes pessoas? Como que você percebeu que era uma oportunidade de uma vida? Você largar tudo, né? Não sei se na época como era a sua vida pessoal, acho que nem vem ao caso e tal, mas muita gente fica se prendendo e às vezes passa um cavalo selado na sua frente, você tem que pular nele, né? Como que você teve a maturidade, e eu já, pelo nosso papo, dá pra ver que você é bem madura, assim, há muito tempo, de você notar que isso era uma coisa, assim, uma vez na vida. Que pergunta interessante. Gente, eu acredito muito em gut feelings, assim, sabe? Eu escuto o meu insight. E realmente eu nunca tive um estímulo externo, familiar, externo de ser de outra pessoa, né? Familiar, sobre academia, sobre estar no meio de estrelas acadêmicas, às vezes não fazia parte da minha realidade. Mas eu sempre quis estar nesse meio porque eu acreditava no poder da ciência, pura e simplesmente isso. Então, assim, eu sempre fui muito estudiosa no meu fellow, estudiosa na minha residência. Quando eu decidi que eu queria fazer oftalmo, eu queria ser boa naquilo, e o único jeito que eu via de ser boa naquilo era estudando. E depois eu gostava muito da medicina baseada em evidência, e aquilo foi crescendo. E aí quando você começa a ler artigos, você começa a reconhecer, hoje muito mais facilmente, mas anteriormente também, eu vou identificando as pessoas que se repetem nos papers, e aí a gente vai vendo que nos congressos as pessoas também se repetem. Poxa, elas estão fazendo alguma coisa para estar ali, né? Elas estão trabalhando esse conhecimento que elas têm e que agrega também tudo. Beleza, isso já era uma coisa que me despertava interesse. Mas como que isso, que eu percebi que esse turning point do Polido e esse turning point de trabalhar com o professor Márcio depois com a USP eram grandes oportunidades para mim. Eu já admirava essas pessoas e eu lia sobre elas. Então, isso de estudar antes sobre a pessoa, eu acho que eu via. Vou até falar uma coisa que eu acho também que é muito importante. Quando não se tem
alguém na família médico, quando não se tem esse suporte e esse behind the scenes muito forte, você está por sua conta. Então você também tem que ser muito proativo e correr atrás se você quiser ter alguma coisa, porque não tem ninguém por você. E a minha situação era essa. Então, assim, eu tenho uma família maravilhosa que tá ali para mim por qualquer coisa, mas nesse ponto eles não conseguiriam me alavancar. Era eu comigo mesma. Então, isso te dá um impulso de sobrevivência que é ótimo. É muito bom porque você agarra as oportunidades com o valor que muitas vezes elas têm mesmo de serem únicas. Eu não ia ter outra chance de estudar na Mayo Clinic se não fosse convidada pelo próprio Polido. Porque quem me colocaria ali, gente? Não teria essa pessoa. Então, quando isso aparece, você fala, que isso? Isso aqui é once in a lifetime, eu tô pegando. E talvez não ter esse suporte familiar tão privilegiado também é um privilégio. Que é o privilégio de você reconhecer uma grande, de agarrar chances com muita força e de fazer aquilo dar certo a qualquer custo. Então, assim, isso também talvez não ter o substrato ali privilegiado, no meu caso, tenha sido uma mola propulsora. É muito interessante como é realmente enxergar isso das oportunidades e ver, como você falou, talvez você não ter é uma vantagem, né? Como a maioria das pessoas enxergariam como, enfim, Uma algo que limitação. poderia faltar, Não é, uma limitação. não é uma limitação. É assim, eu acho que é maravilhoso ter. Mas caso você não tenha, pega isso, faz uma mola propulsora bem grande e vai atrás. E faz você mesmo, né? Eu acredito muito nisso, assim. E eu acredito muito que portas abertas e que você sente que você tem que entrar, vai. Sabe? Eu tenho isso dentro de mim. Quando eu sinto que aquilo ali é pra mim, mas não tem quem me segura, não. É literalmente isso. Isso é muito mentalidade de crescimento. Tem um livro, aquele livro Mindset, já ouviram falar desse livro? Que ele fala dessas duas mentalidades. A sua é claramente, você seria um claro exemplo nesse livro de mentalidade de crescimento, que vê a oportunidade em vez de ver a dificuldade. Obrigada, é isso mesmo. E, Virginia, ainda agora para um assunto um pouquinho mais prático, assim. Você construiu um diferencial muito claro unindo retina, inteligência artificial, e tem tido muito êxito nisso. Inclusive, ganhou agora o prêmio de melhor tese de doutorado na medicina brasileira, né, do prêmio CAPES. E como que você enxerga a IA na prática clínica em retina hoje? O que você acha que é real, o que é promessa? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, Clarinha. Primeiro, obrigada por ter mencionado esse prêmio. Eu fiquei super honrada. E, assim, fazendo aqui uma menção e parabenizando a diretoria da CAPES por estimular a pesquisa no Brasil, por meio desse prêmio. Claro que a CAPES não preciso nem falar, né? O órgão que nos incentiva mora, assim, a fazer pesquisa no Brasil, mas esse prêmio vem para coroar isso e quantos pesquisadores incríveis estavam naquela sala naquele dia. Então, fico muito de várias áreas, então fico muito feliz de ter podido estar lá também. Então, parabéns aí para a doutora Denise, presidente, e ao professor Márcio que pegou na minha mão e me ajudou a chegar lá. Dito isso, vamos falar sobre IA, que é um assunto tão legal e que é uma pergunta super cabível aqui para a gente discutir o que é real, o que é promessa. O que é real? Eu acho que se a gente for falar de large language models, se a gente for falar também de softwares que estão aí para ajudar médicos em geral, não só oftalmologia, mas a transcrever exame, a fazer vídeo explicativo para paciente, toda essa ajuda
que eu não estou falando especificamente de oftalmo, não estou falando especificamente de retina, já está aí, é uma realidade, aí a discutir o uso ou não, lei de proteção de dados, o que é possível uploadar ou não, isso aí é uma outra discussão, abre uma outra janela, que daria para a gente conversar no mínimo mais umas 2 horas. E que eu acho que a gente tem que levantar todas as benesses, mas sempre levantar essa bandeirinha vermelha de vamos tomar cuidado com compartilhar a dado de paciente, vamos, por mais que facilite a vida do médico, isso precisa ser melhor lapidado, a gente tem que ver como que a gente vai fazer isso da melhor forma possível, precisa de entrar leis de proteção de dados específicas para esse uso, enfim, isso já é uma realidade. Quando eu vou para a retina e especificamente para a área que eu mexo com IA, que é a avaliação de biomarcadores, e nos ajudar a migrar de uma medicina qualitativa sobre presença ou ausência para uma medicina quantitativa, uma medicina mais precisa. O que é realidade de fato, nós temos já disponíveis softwares que nos auxiliam a quantificar biomarcadores que a gente já conhece. Então, não faz um trabalho que é um trabalho que o médico não é capaz de identificar. Não, nós não estamos ali. Nós estamos no momento de quantificar o que a gente não consegue quantificar num pixel, né? Então, quando eu tenho uma ferramenta que me auxilia a avaliar micra, a avaliar pixel, a quantificar o fluido, ou área de zona de episódio, ou quantificar ponto hiperreflectivo. Isso, na verdade, funciona pra gente igual o termômetro não veio pra gente parar de falar que a pessoa tá quente ou fria e ela tá com febre ou não, mas pra quantificar e estabelecer thresholds de tratamento. É para isso que a IA hoje já existe. Só que eu falo, ela já existe, mas então eu posso colocar na minha clínica amanhã? Não, porque eu preciso de órgãos regulamentadores, que é a FDA, que é a Anvisa, e que está nesse momento, exatamente nesse ponto, passando por esses órgãos, para que a gente veja se, olha, isso aqui foi visto em pesquisa clínica, isso aqui foi visto do ponto de vista da ciência. Podemos colocar no nosso dia a dia? Vocês aprovam? Tem alguma coisa que nós estamos aqui colocando nosso paciente em risco ou não? É possível que a gente use. Então, nós estamos agora no momento de translacionar a nossa pesquisa do que é acadêmico para o que é prático. Já é realidade? Só não é ainda uma realidade acessível para todos na ponta no consultório, mas em breve vai ser, porque precisa de passar pelos órgãos regulamentadores, e que bom que precisa. Então, o que é realidade? Quantificação de biomarcador, nos auxiliar a nos tornarmos médicos mais precisos e, com isso, podemos exercer e fazer novos trials com novos thresholds. Eu acho que é aí que está, a gente vai tratar diferente as nossas doenças, porque a gente vai conseguir medir outcomes diferentes, ou com mais precisão, com mais previsibilidade. Usar o machine learning, né, as predições para estabelecer melhor e eleger melhor nossos pacientes, tanto para trials quanto para eleger novas drogas ou antigas drogas que ali para aquele paciente seja mais adequado. Isso é realidade. O que ainda não é realidade? Eu acho que a gente ainda não está lá do ponto de vista ético. A gente ainda não sabe como é que nós vamos usar isso. Quais vão ser os nossos parâmetros éticos de responsabilidade, de dados mesmo? A gente ainda não está lá, do ponto de vista legal. Então, o que é realidade? O que a gente consegue ser mais eficaz, mais preciso, a gente consegue ser melhor médico. O que a gente ainda não sabe? Como é que nós vamos fazer isso da forma mais ética, mais correta e pensando no paciente, como a gente sempre faz a medicina até hoje, né? Com certeza. E não só na IA dentro da medicina, né? Mas nos dados no geral. Acho que isso é realmente um desafio. Nos seus dados, tipo, do que você compra na farmácia, qual é o valor desses dados, sabe? As pessoas têm o controle, a posse desses dados e é o que tem de mais valioso hoje são as informações de consumo, que é instrumento, pode ser instrumento de não necessariamente manipulação, né, mas de talvez um viés maior nas propagandas e tudo mais. E a gente não sabe
não sabe quantificar isso e nem tipo, do real valor que o consumidor ou que o paciente deveria dispor, né? Para fazer disso realmente uma moeda para o paciente. Então, você quer ter esse meu dado? Você vai usar para algum trabalho? Mas eu vou ser valorizado em alguma forma? Qual que vai ser o meu ganho, além de eu estar ajudando no desenvolvimento talvez de uma droga, de novos biomarcadores, né? Realmente é um tópico muito, 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 muito interessante que extrapola não só a área da oftalmo, mas a área médica no geral, né? Não, e a segurança também de dados dele, né? Segurança mesmo. Não sabe como. Né? Eu hoje trabalho com o algoritmo que é certificado. Teoricamente, passa por muitos crivos de segurança. Mas a gente sabe que isso precisa avançar cada vez mais. E outra coisa, um outro ponto que eu acho que a gente ainda não está lá, é quanto à generalização dos softwares e das soluções de software que a gente tem. Porque será que a gente está contemplando todas as diferenças étnicas que a gente tem no mundo? Quando a gente cria esses algoritmos? Então, assim, talvez a gente ainda não está lá. Quem detém essa tecnologia ainda são países desenvolvidos, e aí o input de pacientes que não são exatamente essa coorte ainda é subrepresentado, né? Vamos colocar assim. Então a É, gente ainda. isso me chamou a atenção num paper seu que a gente estava falando, comentando antes do seu doutorado, que você chama muito, bate muito nessa tecla da população brasileira, miscigenada, dadadã. É E importante, a gente tem que bater nessa tecla. E aí eu acho a gente nisso um capital social riquíssimo. Eu acho a população brasileira riquíssima nisso, em vários aspectos, obviamente, mas a gente é miscigenado, a gente é um excelente case. A gente tem que passar o software aqui também. Será que pra gente funciona pra gente também? Né? Tem que ser crítico nessa pergunta e nessa resposta. agora, queria, de curiosidade também, pra gente, a respeito do seu dia a dia, eu queria saber duas coisas. Como que você aplica IA, além de trials e pesquisas, se você, como na sua prática com o paciente, como você aplica, e também como que é seu dia a dia em Viena como pesquisadora, que eu imagino que seja muito diferente que um médico tradicional aqui no Brasil, que acorda, vai para o consultório, se divide em centro cirúrgico. Não é tão. É só. A diferença talvez é que eu tô aqui, né? Passando um Tá no frio para frio. poder chegar lá. Tô brincando. É diferente, o dia a dia é um pouco diferente, sim, mas não é tão diferente quanto a gente imagina, sabe? Então, primeira pergunta: como é que eu uso? Eu liderei aí inclusive um prospectivo, é de vida real, então era pacientes do próprio ambulatório. A gente passa a quantificação de fluido em todos os pacientes em acompanhamento de DMRI neovascular. Nesses pacientes ambulatórios a gente passou em todo mundo. Então eu uso IA, usei IA de forma rotineira no último ano aí, avaliando pacientes com DMRI neovascular. Não são todos os pacientes em ambulatório que a gente faz, então isso não é para todo mundo nem para toda doença, mas a gente tem usado as ferramentas que foram criadas dentro da universidade nos pacientes também da universidade. Então a gente fez recentemente, vou publicar um paper sobre quantificação de flow de coroide em paciente com DMRI intermediária, em paciente com uma coorte de paciente real. Então, assim, de paciente, desculpa, real não, todos são coortes reais, mas de paciente sem doença. Então, eu só estou falando que, assim, no dia a dia, eu estou num centro de pesquisa, numa universidade que, de fato, tem usado algoritmos e softwares acaba sendo num ambiente de pesquisa, né? Mas é no ambulatório mesmo. Então a gente está fazendo pesquisas em coortes, em pacientes do ambulatório, todos com consentimento, obviamente. Vira pesquisa, mas isso também é a nossa rotina. Então nós estamos fazendo na vida real também, entendeu? Mas como eu te digo, não é uma coisa que não é um consultório particular que eu estou ali fazendo e vou voltar para o paciente com essa resposta. Não, ainda é
testando. Isso aqui funciona? Vai nos ajudar? Isso aqui, de fato, traz insights para o paciente, para a gente, ou não? Então, vamos dizer que isso ainda é num ambiente bem acadêmico, de pesquisa. Mas é o meu dia a dia, né? Como é que é o meu dia a dia hoje, então? Eu trabalho dentro do Hospital Geral de Viena, no departamento de oftalmologia, no departamento de retina. Então, eu não faço, por exemplo, refração mais há 5 anos. Isso que a gente tem o optometrista que nos auxilia e faz a parte da refração. Eu fico mais realmente na parte da retina. Como pesquisadora clínica, lembrando que eu estou no processo final de validação do meu diploma, então não sou autorizada legalmente a atender paciente por minha conta no departamento de oftalmo, mas eu, como faço e coordeno pesquisas clínicas, eu vejo pacientes dos estudos clínicos. Então, eu tenho essa parte ambulatorial. Quando eu estou no ambulatório, a professora Úrsula aposentou, quando eu estava no ambulatório dela, eu via os pacientes com ela, e agora os pacientes das pesquisas, da parte da manhã, e todos os residentes fazem isso. Então, assim, tanto os que estão fazendo a residência, quanto o pessoal que são os staffs que estão atendendo os pacientes da parte da manhã, funciona praticamente ambulatório, e depois dos ambulatórios todo mundo vai para os seus escritórios fazerem as pesquisas que são cabíveis a cada um. Então, eu estou na parte da retina, na parte de DMRI, faço muito parte de atrofia geográfica e de DMRI neovascular e intermediária também. Então, cada dia eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer sobre esses estudos que estão em andamento. É avaliação de dados, correção de supervisão de quem está fazendo as leituras, ou é escrever paper, ou é fazer a parte estatística. Então, minha tarde é preenchida com a pesquisa. E a gente tem reuniões semanais dos projetos em andamento também. Então, na verdade, é um dia a dia bem clássico de quem mescla aí pesquisa e assistência. Mas eu não faço cirurgia. Então, quem faz cirurgia ainda teria essa função de ter bloco cirúrgico aí 2, 3 vezes por semana. Uma, depende da escala, né, de cada um, de cada staff ou do residente em si. Não é tão diferente. O que eu acho que muda muito é o quanto você tem o tempo para dedicar a isso. Então, assim, o ambulatório acaba 1h da tarde. 2h da tarde, máximo. E até às 4, 5 horas eu tô livre para poder fazer a pesquisa. Tem dia que eu não tenho ambulatório de manhã, então, que é só pesquisa o dia todo. Acaba que eu tenho mais tempo disponível para dedicar à parte acadêmica. Ótimo. E, Virginia, agora para encerrar, ai, a gente tinha tanta coisa ainda para te perguntar, mas para encerrar, assim, se você é um jovem aqui que tem realmente interesse nessa parte acadêmica e pesquisa, você acha que tem espaço para isso no Brasil ou necessariamente tem que ir desbravar internacional? Não, tem espaço pra gente no Brasil, pelo amor de Deus. Eu sou uma grande incentivadora da academia. Inclusive, eu comecei e a minha intenção era ficar no Brasil. Eu não, mais uma vez, gente, eu vim para Viena para estudar IA, e depois eu fiquei a convite da Úrsula para ficar no departamento dela. Não tinha esse grande plano, não. A vida sorriu e foi tudo indo muito, muito fluido, e eu sou super feliz trabalhando aqui. Mas eu acredito muito na pesquisa brasileira, eu acredito muito que a gente precisa de trabalhar esse nosso lado e fortalecer esse nosso lado. As nossas universidades precisam disso, os nossos médicos precisam disso, e a comunidade científica internacional precisa da gente. Né? Eu estou falando isso lá atrás em relação à riqueza que a gente tem como coorte, como paciente, mas como pesquisadores a gente é super trabalhador duro. A gente trabalha duro demais. É ótimo ter colega brasileiro que bota a mão na massa e que é tão resiliente. Acho que também isso é uma característica bem comum na nossa sociedade. Então, eu acho que tem espaço. Eu acho que a gente tem mais dificuldade porque a gente não tem tanto incentivo financeiro. Então, a gente não é bem pago para ser pesquisador no Brasil. O pesquisador, ele é pior pago em qualquer lugar do mundo em relação à assistência. Tá tudo bem. Mas no Brasil a gente praticamente não é pago. Então é um incentivo muito baixo. Com uma carga horária que precisa ser, como em todo lugar, alta.
porque para fazer pesquisa de qualidade você precisa dedicar. Então, eu acho que a gente tem pouco incentivo, mas eu acho que a gente tem que lutar para ter cada vez mais. E a gente tem a CAPES que fomenta, a gente tem grants que a gente pode submeter as nossas pesquisas a eles, e a gente não pode deixar de acreditar no nosso país, não. O futuro de qualquer país reside na academia. E eu acredito nisso piamente, tanto que eu tô aqui agora, né, e até hoje eu faço pesquisa com o Brasil e eu quero inclusive deixar as portas abertas para continuar fazendo parcerias e pesquisas com pesquisadores no Brasil, porque eu acho que a gente tem muito a acrescentar internacionalmente falando. Não, sim, e esse ano eu tô terminando meu fellow de pesquisa, e então eu tive que ler muito artigo, pesquisar muita coisa. E vira e mexe, eu pegava um artigo incrível que aí eu ia ver de onde era brasileiro, tinha brasileiro participando. Aí isso realmente é bem animador. A gente faz bem demais. A gente faz bem demais sem tempo e sem dinheiro. Imagina se eles derem tempo e dinheiro pra gente. Ai, Nós vamos fazer coisas maravilhosas. Então, pelo amor de Deus, não, a mensagem não é essa. Agora, eu acho que sair e encurtar o tempo, porque você vai ter mais tempo para fazer e vai ser remunerado para isso. Então, encurtar o aprendizado com uma experiência internacional, eu sou uma grande incentivadora. Porque eu acho que isso tem sim um grande benefício e pode, como eu disse, acelerar o processo. Mas não porque é melhor fora, mas ou porque a gente vai ter mentores melhores. Não, a gente tem grandes mentores no Brasil, a maioria deles saíram, né? E depois voltaram, fizeram esse caminho de encurtar. Mas porque a gente vai ter mais tempo para dedicar, né? E aí vai acabar fazendo de forma mais rápida. Só isso. Que excelente forma de finalizar. A gente queria muito te agradecer, Virginia, pelo tempo. A gente sabe que seu tempo é valioso, ainda mais com um filhinho mais novo em casa e vencendo o fuso. Então, um pouquinho tarde aí. Então, muito, muito, muito obrigada pela generosidade em compartilhar tanto com a gente esses insights, essas coisas que a gente não aprende numa conversa rápida e muito menos em algum livro, e enfim, são conselhos valiosos para esse BO jovem, né? Acho que os jovens que escutarem você dizendo, você falando, vão com certeza se inspirar para, quem sabe, seguir uma carreira menos convencional. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês pela oportunidade. Eu não sei se deu para passar, né? É muito tempo e é pouco tempo, porque é sempre a gente quer falar e mostrar que é mais tranquilo do que parece, ao mesmo tempo exige dedicação, como tudo na vida. Então, assim, espero que tenha agregado a quem está escutando e que troca, vocês são incríveis, assim, que dão de extrair o melhor de nós, que estamos aqui, na verdade, para um bate-papo, mas vocês conseguem extrair o melhor desse bate-papo para que a audiência ganhe e para que a gente também, como convidado, ganhe nessa troca com vocês. Então, assim, são inspiradoras, estão num caminho brilhante, tem um suporte maravilhoso por trás, que, na verdade, com certeza ajudou a formar pessoas tão jovens e tão interessantes, inteligentes e que já agregam muito. Então, assim, é um prazer todo meu de estar aqui. Eu gostaria de deixar aberto o meu e-mail, eu vou passar para vocês, por favor, passem para se alguém precisar ou quiser. E estou sempre à disposição para quem quiser bater papo sobre esse assunto, sobre IA, sobre ter internacionalizado carreira, sobre viver fora e não ser um mar de rosas, mas ser muito gostoso, e principalmente sobre o quanto é bom viver no nosso país. Eu vou fazer um e-mail agora, igual você fez pro Polido, te mandando meu projeto. O projeto eu vou ter o maior prazer do mundo de ler, de bater papo com você, e se eu puder contribuir com alguma coisa, vai ser, assim, sinceramente, prazer todo meu. Obrigada, Virginia. E essa foi a nossa conversa com a doutora Virginia Mares. Se você gostou desse episódio, aproveite para ouvir os anteriores no podcast da SBO Jovem, tanto no YouTube quanto no Spotify.